Muita gente conhece Orgulho e Preconceito como uma das maiores histórias de amor já escritas. Mas hoje, a gente vai um pouco além. Vamos mergulhar fundo para entender como Jane Austen, por trás do romance, construiu uma das críticas sociais mais inteligentes e, por que não dizer, afiadas de todos os tempos. Para a gente entrar no clima do livro, é só fazer esse exercício de imaginação. Pensa só, o futuro inteiro, a segurança financeira, o status na sociedade, tudo, absolutamente tudo, dependendo de um sim ou não para um pedido de casamento. Essa era a realidade, a pressão absurda para muitas mulheres na Inglaterra do século XIX. Pois é, e para a gente sacar a genialidade da Austen, primeiro é preciso entender esse cenário. As personagens dela não viviam num conto de fadas, mas sim no que era na prática um implacável mercado de casamentos. É isso mesmo, a gente não está falando de encontrar uma alma gêmea. A gente está falando de fechar um negócio, uma transação econômica, social. Os bailes, os jantares, tudo aquilo era uma grande vitrine. Um mercado de altíssimo risco onde futuros eram negociados e destinos eram selados. E olha só, existia quase que um manual de instruções para isso. Primeiro, conseguir ser apresentada à pessoa certa. Segundo passo, e talvez o mais importante, era a avaliação fria e calculista da conta bancária. Depois, vinha a hora de mostrar os talentos. Tocar piano, pintar, falar outras línguas, tudo para aumentar o próprio valor de mercado. E o ato final, aceitar uma proposta adequada, onde o amor, muitas vezes, era só um bônus. A autonomia era um luxo para pouquíssimas. É exatamente nesse mundo apertado, cheio de regras, que entra a nossa protagonista de hoje, Jane Austen. E ela não entra só como uma contadora de histórias, mas como uma observadora genial e uma crítica feroz da sua própria sociedade. Essa primeira frase do livro é uau! É de uma genialidade absurda. Numa sentença só, Austen já entrega o jogo. Ela não está afirmando isso como um fato romântico. Ela está sendo irônica. Ela está expondo a mentalidade materialista e cínica da época. A mesma mentalidade que ela vai passar o livro inteiro desmontando peça por peça. E qual é a principal ferramenta que ela usa para fazer essa desmontagem? A ironia. É a arma secreta dela. Com a ironia, a Austen consegue expor o quão ridículas eram certas regras e expectativas, mas sem precisar dar um sermão. Ela mostra. Ela não só conta. O primeiro tipo, que ela domina com maestria, é a ironia verbal. É aquele recurso clássico, né? Dizer uma coisa, mas, na verdade, o significado real, ser outro. Muitas vezes, o completo oposto. E para isso, não tem exemplo melhor que o impagável Sr. Collins. Quando ele solta uma frase dessas, ele não está feliz de verdade. Ele está atuando, interpretando o papel do noivo feliz. As palavras dele, que na teoria deveriam ser românticas, só servem para mostrar o quão pomposo, egoísta e sem noção ele é. A gente ri dele, e nesse riso, a gente entende a crítica da Austen aos casamentos de pura conveniência. Aí vem a segunda ferramenta, a ironia dramática. Essa é aquela que cria uma cumplicidade entre quem escreve e quem lê. A gente, o público, sabe de alguma coisa que os personagens na história ainda não sacaram. Isso cria uma tensão deliciosa e mostra como os personagens podem ser cegos. E o exemplo perfeito disso é o desastroso primeiro pedido de casamento do Darcy. A gente que está lendo acompanha o conflito interno dele. A gente sabe que ele está apaixonado, mas ao mesmo tempo lutando contra o próprio preconceito. A Elizabeth, por outro lado, só escupa os insultos à família dela, a arrogância. Nós sabemos o que ele quer dizer, mas ela só entende o que ele disse. É nesse abismo que mora a ironia dramática e o grande conflito do livro. Então, o ponto central é esse. Para Jane Austen, a ironia não é só uma piadinha. É uma ferramenta de análise. É como se ela colocasse os costumes da sua época debaixo de um microscópio para expor cada falha, cada absurdo. E esse conflito de ideias é perfeitamente representado no embate entre essas duas gigantes. De um lado, Elizabeth Bennet, defendendo o mérito pessoal, a inteligência, o espírito individual. Do outro, Lady Catherine de Bourgh, a personificação da hierarquia, do status que vem de berço e das regras que ninguém questiona. A batalha entre elas é, no fundo, a batalha entre dois mundos. E o que eu acho fascinante é que a Austen não simplifica. Olha só como cada personagem vê o casamento de um jeito. Para Charlotte Lucas é um contrato, uma questão de sobrevivência. Para a jovem Lídia é só impulso e paixão.
Para o Sr. Collins, é um degrau na carreira. E para nossa heroína, a Elizabeth, a única coisa que importa é respeito e amor. Austen não dá uma resposta certa, ela mostra um mosaico de realidades. Ok, tudo isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais importante. Por que um livro de 200 anos atrás, sobre os costumes de uma sociedade tão distante, ainda conversa tanto com a gente hoje? Porque no fim das contas, se a gente tira os vestidos e as carruagens, o que sobra é profundamente humano. O orgulho do Darcy o cega para o valor da Elizabeth, e o preconceito dela a cega para o verdadeiro caráter dele. O livro inteiro é sobre a jornada deles para superar esses julgamentos apressados. Uma luta que, convenhamos, todo mundo enfrenta. E os temas são atemporais. O poder de uma primeira impressão, as hierarquias sociais que a gente navega todo dia, a briga entre o que a gente quer como indivíduo e o que a sociedade espera. E, claro, a eterna questão: o que vale mais, o amor ou a segurança? Isso tudo não tem data de validade. E para a gente terminar, fica uma provocação. A grande lição que Jane Austen nos deixa é a de olhar para o nosso próprio mundo com um olhar mais crítico, mais irônico. Então a pergunta é: se a gente apontasse essa mesma lente para o nosso mundo de hoje, quais das nossas regras, nossas expectativas, nossos preconceitos vão parecer completamente absurdos daqui a 200 anos? Fica aí a reflexão.